Então, eu gostaria de começar um assunto aqui, né, na verdade, dar continuidade. E no primeiro tempo, nós temos dois cultos. Você está chegando pela primeira vez, nós temos dois cultos aqui nos domingos. Né? Um culto que começa às 5 horas da tarde e termina por volta às 6h30. E outro culto, que é esse que nós estamos, que começa às 7 horas. E termina também por volta de 8h30. Só que no primeiro culto eu estava ministrando lá nos adolescentes e hoje tivemos algo maravilhoso. Tivemos mais de 100 adolescentes no primeiro culto. Que bênção, né? O pessoal tem realmente se dedicado, feito um trabalho maravilhoso lá. E desses mais de 100, eu estava ministrando lá, 19 aceitaram Jesus. Que bênção, não é, amados? 19 vidas para Jesus. Isso é bom demais, amém? Eu creio que vai aumentar, nós vamos conseguir alcançar muitos jovens para o Senhor. E você faz parte disso, amém? Glória a Deus. Então, semana passada eu comecei a ministrar a respeito de honra. Honra é um assunto muito importante na palavra de Deus. Honra é um assunto tão importante que Jesus falou sobre esse assunto. Você sabe que Jesus ele tinha pouco tempo aqui na terra. O ministério dele durou cerca de 3 anos e 6 meses. Ora, eu já estou ministrando aqui em Mossoró, esse ano a gente vai fazer o aniversário de 12 anos de Verbo da Vida, né? Ou seja, cerca de 4 vezes o ministério de Jesus. Então, ainda tem assunto que eu nunca preguei aqui, né? Porque a gente sempre procura orar, eu procuro orar e perguntar ao Espírito Santo aquilo que a gente precisa dar ênfase para esse tempo, para o nosso crescimento espiritual. Então, tudo que Jesus falou é muito importante e a gente deve considerar demais as palavras de Jesus. E no livro de Marcos, no capítulo 6, está escrito que Jesus, ele disse que não há profeta sem honra. Diga isso, não há profeta sem honra. Aí ele fala, senão na sua própria terra e na sua casa e no meio dos seus parentes. Ou seja, ele está dizendo que todo profeta é honrado, mas pode acontecer dele não ser honrado na sua própria casa. E ele está falando isso depois de uma situação meio desagradável no ministério de Jesus. Alguém aqui já passou por situação desagradável? Jesus ele passou por uma situação desagradável. Ele estava ministrando a palavra na sinagoga e enquanto ele estava ministrando a palavra, o público estava atônito, assim, na verdade, impactado com a sua mensagem. E eles começaram a falar, de onde é esse? De onde vem? Quem é este? E de onde vem a este essa sabedoria toda? E estes sinais que nós vemos por suas mãos? Ou seja, eles estavam maravilhados com as palavras que Jesus estava falando e com os sinais que eles estavam vendo, pessoas sendo curadas através da imposição de mãos. Mas chega um determinado momento nessa frase que eles falam. Se puder, coloca aqui, por gentileza, Marcos capítulo 6, coloca versículo 1, só para a gente seguir, talvez alguém nunca tenha visto esse texto. Marcos 6, 1. Então, chega um determinado momento onde eles dizem, não é este o filho de José e de Maria? Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Próximo. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Próximo. Aí, é aqui. Versículo 3, eles dizem, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ou seja, essa foi a situação desagradável. Jesus estava ministrando e ele, no primeiro momento, as pessoas estavam felizes, maravilhadas, mas agora, no segundo momento, elas estão escandalizando-se nele, porque ele é de casa. Versículo 4
diz: Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Agora olha o que diz o versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Quem foi que não pôde fazer nenhum milagre em Nazaré, queridos? Jesus não pôde fazer nenhum milagre em Nazaré. Jesus estava curando pessoas com a imposição de mãos, mas isso não é milagre, isso é cura. Milagre é uma intervenção no curso natural. É quando um morto ressuscita, quando uma pessoa que não tem olhos recebe olhos para ver, um cego passa a ver, quando aquilo que não tem mais jeito de ser revertido, não há mais reversão natural, acontece. Por exemplo, uma pessoa perdeu uma perna, ganhou a perna de volta. Isso é um milagre. Ok, queridos? E Jesus estava fazendo milagres. Jesus, no capítulo anterior, ele ressuscitou a filha de Jairo. Então, um grande milagre. No capítulo anterior ainda, a mulher do fluxo de sangue, com 12 anos, com fluxo de sangue, toca na veste de Jesus, recebe poder. Milagre, diga milagre. Então, no capítulo seguinte, você vai ver também Jesus fazendo muitos milagres, mas na sua terra ele não fez nenhum. Ficaram no 0-0 em termos de milagres. Não receberam nada dos milagres de Jesus. Já pensou, queridos, Jesus Cristo em carne e osso, passar aqui por esse púlpito, vir ministrar. Se eu dissesse, semana que vem Jesus falou comigo que eu posso ficar sentado, que ele vai aparecer aqui e ele vai ministrar. E aí? Aí agora imagina, se ele chegasse e começasse a ministrar aqui. E se não acontecesse nenhum milagre? Porque ele não pôde fazer. Eu lhe pergunto, Jesus pode fazer qualquer coisa? Quase. Jesus, ele só não pode fazer onde não há honra, queridos. É porque aqui está escrito, versículo 5, mais uma vez, não pôde fazer nenhum milagre. Não é que ele não quis, não é que ele não tinha o poder para fazer, mas é como não houve uma liberação para ele fazer milagres. Aonde não existe honra, não existe um ambiente favorável para milagres. Diga isso. Um ambiente de honra é o único ambiente onde milagres podem acontecer. Digo, onde não há honra, não pode acontecer milagre. Porque se Jesus não pode fazer, ninguém mais pode. Quantos querem viver milagres na sua casa? Tem que ter honra na sua casa. Honrar a Jesus. Existe uma fonte, queridos, em cada pessoa. É uma fonte que libera o propósito de Deus na vida dessa pessoa. Sabe que quem está perto de você, Deus tem um propósito na vida dessa pessoa que está perto de você aí. Tem algo que Deus depositou dentro dessa pessoa que está perto de você, que Deus vai fazer através dela, que ela é só o veículo, é o recipiente. Ok? Só que para você extrair o poder que Deus depositou dentro de cada pessoa, você só consegue extrair por uma via, um acesso chamado honra. Se você não descobrir esse acesso, você nunca irá desfrutar do poder que Deus depositou na vida da pessoa que está do seu lado. Está comigo, queridos? Agora, existe dons diversos para pessoas diversas. Por exemplo, eu estou ministrando a palavra. Você pode olhar para mim, ou para qualquer ministro que estiver ministrando a palavra. Vou até colocar outro para não parecer que eu estou puxando a sardinha para mim. Mas imagina que tem aqui, pastor Juarez está ministrando a palavra, pastor Luciano, pastor Emerson que ministrou agora há pouco, está ministrando a palavra. Existe uma unção sobre a vida deles, existe um poder sobre a vida deles. Sabe, Jesus ele falou que uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode transportar montes. Sabe, queridos, um pouquinho da unção de Deus é suficiente para resolver o seu problema. Então, qualquer ministro, queridos, que vier aqui, se a gente pegar uma criança do departamento infantil, colocar aqui na frente para ministrar a palavra, um adolescente, essa pessoa,
A partir do momento que ela abrir a boca dela para compartilhar a palavra, se você honrar aquilo que ela está falando, se honrar aquela pessoa no caráter de ministro de Deus, Deus, ele vai liberar o acesso para que a unção de Deus, o poder de Deus possa fluir para resolver o seu problema. Isso é independente da eloquência da pessoa. Isso é independente da estatura da pessoa. Está na pessoa a solução para alguma área da sua vida. Lembra que Deus chegou a usar até uma jumenta para um profeta? O profeta não estava reconhecendo a voz de Deus. Deus usou uma jumenta, queridos. E abençoou a vida daquele homem. Deus pode usar qualquer pessoa, mas a gente precisa honrar. E aqui aconteceu isso. Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Então, o assunto de honra é um assunto muito importante. E eu estou compartilhando esse assunto porque esse foi um dos poucos assuntos que o Senhor, ele falou claramente para eu estar ministrando em conferências, quando eu fosse ministrar em outros lugares. E por onde eu passei ministrando, queridos, igrejas que eu passei ministrando, esse assunto eu vi algo acontecer fora do comum. Sabe o que é a coisa fora do comum? Mesmo nesses lugares. E eu creio que aqui em Mossoró não será diferente. Eu creio que aqui em Mossoró, queridos, essa cidade é uma cidade próxima, uma cidade abençoada, uma cidade de um povo, queridos, que vai se levantar com uma força tão grande da parte de Deus, que nós vamos descobrir um acesso, queridos. Um acesso. O povo de Mossoró é um povo perito em sondar lugares para encontrar acesso a petróleo, né? Então procura para achar o acesso ao petróleo. Não é qualquer canto que você perfura que vai conseguir encher muitos barris. Mas existem lugares que, se você descobrir aquele acesso e você conseguir perfurar ali, vai jorrar muito recurso natural, não é verdade? Existem lugares em Deus, queridos, que você descobrindo o acesso, vai jorrar muito para você. Muito do que só Deus pode fazer na sua vida. Honra é esse lugar. Então, nós vamos continuar a falar sobre esse assunto. Vimos um texto que está escrito lá em Isaías capítulo 42. Está escrito: dei honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. Ele sairá como um valente. Ele vai lançar um grito. Aleluia. Ele vai defender você. Ele vai mostrar a força dele contra os seus inimigos. Sabemos que os nossos inimigos não são pessoas. Nós não estamos lutando com gente. A gente tem inimigos que até usa gente. Mas o inimigo não é gente. É como, imagina um robô, queridos. Se um robô, ele está fazendo, por exemplo, derrubando, devastando tudo. Vale a pena você lutar com um robô? O que é que você tem que fazer? Tem que tirar da tomada, né? Se você tirar da tomada, se você cortar a fonte de energia, ele vai parar aquela ação. Do mesmo jeito, queridos, tem muitas coisas, pessoas se levantando contra a sua vida, que ela em si não é o que está provocando isso. Mas existe uma bateria, existe uma fonte por trás, existe algo que está energizando essa pessoa por trás para agir contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus negócios. E quando você aprende a cortar essa fonte, queridos, meu Deus, vai parar essa ação. Então, existem bloqueadores de crescimento. E nós sabemos que não é Deus que está bloqueando o seu crescimento. Mas Deus é poderoso para impedir esses bloqueadores. Deus é poderoso para ir contra o seu inimigo. E se você honrar o Senhor, Ele vai lá e Ele vai desbloquear aquilo que está impedindo você de avançar e crescer. E eu creio que existe um crescimento espiritual para as nossas vidas, queridos. Nunca se viu tantas crianças espirituais como hoje. Agora, não são crianças espirituais por terem nascido de novo há pouco tempo. Existem hoje pessoas que são crianças espirituais, muitas, que já nasceram, já entregaram a vida para servir a Jesus há muitos anos, queridos. Uma pessoa que entregou a sua vida para servir a Jesus, não é? Em 2 anos, se já faz 2 anos, um cristão com 2 anos que serve a Jesus, já é para ser um cristão que saiba orar,
que saiba exercer a sua autoridade espiritual, já é para ser um cristão que consegue expulsar qualquer demônio que se levantar na frente dele. Está comigo, queridos? É para ser um cristão que sabe ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Agora, por que tantos cristãos têm mais de 2 anos que servem a Jesus, queridos, mas não sabem usar o nome de Jesus? Não sabem orar contra uma enfermidade, não sabem resistir a uma oposição espiritual, porque estão vivendo um reino espiritual de forma natural. E nós não podemos viver um reino espiritual de forma natural. E também não devemos viver aquilo que é natural como espiritual. Está comigo, queridos? Então a gente precisa aprender essas duas coisas. E hoje nós estamos aqui tratando sobre esse assunto, que é um assunto importante do reino espiritual, que tem influência no reino natural. É um assunto que é como se você não souber lidar bem com o assunto da honra, você não vai conseguir trazer do reino espiritual para o reino natural aquilo que você precisa. O milagre que você precisa, você só recebe se você aprender a honrar. Aleluia, honrar a Deus, honrar a sua presença, honrar a sua palavra. Deus é maravilhoso. Eu gostaria que você fosse comigo lá para o livro de Tiago, capítulo 10, capítulo 4, né? Não tem capítulo 10 em Tiago. Se você tentou abrir capítulo 10, você precisa ler mais a sua Bíblia. Diga para alguém perceber, diga, irmão, Tiago só tem 5 capítulos. Tiago capítulo 4, versículo 10, quanto está escrito? Está escrito, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Olha só, humilhai-vos na presença do Senhor. O que é humilhar-se na presença do Senhor, queridos? Humilhar na presença do Senhor não é você se denegrir. Não é você dizer para Deus, Senhor, não valo nada. Humilhar-se na presença do Senhor é você ter a disposição de obedecer à instrução de Deus na sua vida. Deus, ele está falando ao seu coração. Deus, ele traz direções para você. Humilhar-se na presença do Senhor é você dizer, Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. O que o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. Humilhar-se na presença do Senhor é renunciar à sua própria vontade, quando a sua vontade é diferente da vontade de Deus. Está comigo, queridos? Agora tem gente que pensa que humilhar-se na presença do Senhor é dizer, Jesus, eu não sou ninguém. Diga para alguém, diga, ei, nunca diga que você não é ninguém, porque Jesus já te chamou de alguém. Em Marcos, no capítulo 11, versículo 23, Jesus te chamou de alguém. Ele disse, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Assim será com ele, ou seja, vai acontecer. Olha aí. Ele estava falando comigo e com você, você é alguém. Ele nos constituiu reino e sacerdote. Ele nos fez embaixadores do seu reino. Aleluia. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, queridos, em Cristo Jesus, você é um filho de Deus. Você é um herdeiro do Pai. Você é selado com o Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus te deu a autoridade. Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você. Você é a pessoa mais importante nessa terra. Só não é mais importante do que seu irmão. Ou melhor, vou até melhorar minhas palavras. Não existe ninguém mais importante do que você nessa terra. Ou seja, você faz parte do povo mais importante. Quando Deus olha para a terra, Deus vê o povo classe A. Quem é o povo classe A? É o povo abençoado. Diga, classe A. É povo abençoado. E você é abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Isso aconteceu no dia que você entregou a sua vida para Jesus. Então, se humilhar na presença do Senhor, não é dizer que não tem nada. Senhor, eu não tenho nada, eu sou tão fraco. Quem disse que você é fraco? A palavra não diz que você é fraco. A palavra diz que você é forte. Deus falando até com os jovens, ele disse, jovens, eu vos escolhi porque vocês são
fortes e tendes vencido o maligno. Aleluia. Então você é forte, você não é fraco. Diga isso para alguém perto de você. Você não é fraco não, irmão. Você é forte. Agora, essa força que você tem não vem do seu músculo, vem de Deus. Existe uma força em você, no seu espírito. E quando você honra a palavra de Deus, reconhece a palavra de Deus, você vai pegar a via de acesso para tirar força. A Bíblia diz que nós podemos tirar força até da fraqueza. Aleluia. Ou seja, quando você parece fraco, você é forte. A palavra fala, diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Ah, Senhor, eu sou tão pobre e miserável. Quem disse que você é pobre e miserável? Você nem é pobre nem é miserável. Você é rico. Jesus te constituiu rico. Ah, mas eu não estou vendo dinheiro, mas você é rico. Você é herdeiro do Pai, filho do dono do ouro e da prata. Você só precisa descobrir a senha para fazer o saque. Alguém aqui já teve uma conta que você perdeu a senha da conta? E você não conseguiu sacar aquilo que já é seu? Você tem o dinheiro, mas não conseguia sacar. Alguém aqui? Pois é, queridos, isso já aconteceu. Não é porque você não tem o dinheiro, você só perdeu a senha. Sabia que você tem acesso a todos os recursos do céu? Agora talvez você não saiba a senha. Tem que descobrir a senha. E quando você descobrir a senha, queridos, aí você vai conseguir fazer saques. Quanto eu posso tirar para qualquer necessidade? O apóstolo Paulo falou, o Senhor suprirá cada uma das vossas necessidades segundo as riquezas dele em glória. Não é segundo o que você tem no bolso, é segundo as riquezas do Senhor. Então a primeira coisa que você precisa ter é uma mentalidade de quem tem e não de quem não tem. Honrar a palavra de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz. Então isso não é se humilhar. Se humilhar sempre é, Senhor, eu faço a tua vontade e não a minha. Ah, minha carne está com vontade de fazer isso, mas eu vou fazer a sua. Aleluia. Isso é se humilhar. Aquele que se humilha na presença do Senhor, Ele te exaltará. Deus é poderoso para exaltar. Deus é mais poderoso para exaltar você do que o diabo para te rebaixar. O diabo quer puxar teu tapete, mas Deus quer que você esteja como cabeça, de pé. Ele te sustenta. Aleluia. Então, queridos, você tem que estar sempre com a palavra no seu coração, honrando a palavra de Deus, crendo na palavra, valorizando. Nós aprendemos que honrar é valorizar, honrar é apreciar, honrar é ter um olhar favorável, honrar é perceber a diferença. Isso é honrar, queridos. Como é que você olha para a palavra de Deus? É só mais um livro? Não, aqui é o livro. O irmão Kenneth Reagan, um homem pregador do evangelho que prosperou muito nessa terra. Esse homem tinha avião, tinha propriedades. Esse homem, um dia, ele disse, rapaz, se tirassem tudo de mim e dissessem que eu tinha que ficar só com uma coisa, eu pediria a Deus que me deixasse apenas com a sua palavra. Pode tirar tudo. Pode tirar avião, pode tirar a conta bancária, pode tirar tudo, mas me deixe com a sua palavra. Porque se eu continuar com a palavra de Deus, essa palavra é poderosa para me restaurar tudo de volta. A Bíblia diz que na sua angústia o povo clamou ao Senhor. Deus ouviu o seu clamor e enviou a sua palavra. E diz que a sua palavra os sarou e os livrou de tudo que era mortal. A palavra é poderosa para te sarar e para te livrar de qualquer coisa mortal. Você precisa crer na palavra de Deus. A Bíblia diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Você tem que guardar o seu coração sobre todas as coisas. Por quê? Porque o coração é o depósito da palavra. A palavra de Deus tem que estar na sua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé. Então você tem que honrar a palavra ao ponto de valorizá-la, guardá-la, deixar no seu coração, proteger, guardar a sua fé. Existem roubadores de fé nesse mundo.
E você precisa estar atento. Porque uma pessoa que quer roubar a sua fé é mais perigosa do que a pessoa que quer roubar o seu carro, que quer roubar a sua casa, que quer roubar a sua senha do banco. Ela quer roubar o que você tem de mais precioso, que é a sua fé. Aleluia! Cuidado com pessoas que semeiam incredulidade. Cuidado com palavras que você ouve na internet e depois que você escuta a palavra, você está mais incrédulo do que antes. Isso existe, está cheio, queridos. Fuja disso. Se você ouviu uma palavra que quando você terminou de ouvir, você ficou mais incrédulo do que quando você começou, ficou sem fé, sua fé ficou meio fraca. O que é que você deve fazer? Você tem que ter pelo menos umas 5 mensagens da palavra que você já sabe que quando você escuta, sua fé aumenta. E aí você vai escutar essa mensagem várias vezes. Quem quer ter uma fé forte? Queridos, existem mensagens da Bíblia que fortalecem a minha fé. Existem mensagens que eu escuto que fortalecem a minha fé. E eu sei, rapaz, eu preciso fortalecer a minha fé. Eu vou ouvir essa mensagem. Tem mensagem que eu já ouvi mais de 10 vezes. Sem contar a palavra de Deus, que a gente precisa ler e alimentar o nosso espírito. Então nós temos que honrar para poder continuar crescendo, amém? Sim, eu falei aqui, o texto que acabamos de ler é que aquele que se humilha debaixo da mão do Senhor, ele vai o exaltar. Tem uma história que me veio ao coração para compartilhar com vocês hoje. É uma história bem conhecida no livro de Esther. Diga, Esther. Esse livro é muito bom, eu recomendo a leitura dele para todo mundo. É um livro bem pequeno das Escrituras, né? Está lá antes do livro de Jó. Tem um filme também, né? Mas leia o livro, são poucos capítulos, né? E rapidinho vocês leem. E aqui tem algumas figuras bem conhecidas. A figura mais conhecida é Esther, que se tornou rainha, e por meio de Esther, Deus trouxe grande livramento para todo o povo dele. E havia uma figura que era um opositor ali, que estava querendo minar o reinado do rei Assuero. Quem lembra o nome dessa figurinha? Era o Amã. Então Amã, ele estava no reino, mas ele era muito ambicioso. Ele tinha uma ambição desregrada. Ele queria a posição do rei. Amã, ele tinha uma posição muito boa diante do povo. Amã era um príncipe. Amã participava do governo. Mas ele não estava satisfeito. Ele queria a posição do rei. Então ele estava fazendo um plano de conspiração contra o rei. Então, o rei não sabia de nada. Amã já estava numa posição ali de honra. Só que Amã, ele sempre gostava de ser honrado. Vimos semana passada, que está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 27, que procurar a própria honra não é honra, né? Está escrito, comer muito mel não é bom, assim como procurar a própria honra não é honra. Então, honra é algo que a gente semeia e a gente colhe. A honra, Deus honra. Diga, Deus honra. Deus sempre vai honrar quem honra. Jesus falou, a quem honra, honra. Então, Amã, ele queria promover oportunidades para ele ser o honrado. Então, o que é que Amã fez? Ele fez uma trama que o rei fizesse um decreto e que qualquer pessoa, onde ele chegasse, deveria se curvar ali diante dele. Só que havia uma pessoa que não se curvava de jeito nenhum, era o parente mais velho, o primo, parente mais velho, que ficou quase como um pai para Esther. O nome dele era Mordecai. E Mordecai não se curvava. Por que Mordecai não se curvava? Não para se insurgir contra a autoridade, mas porque havia uma autoridade maior, que era Deus. E ele só iria adorar a Deus. Ele não iria se curvar diante de um homem como uma expressão de adoração para aquele homem. Está entendendo, queridos? Então ele não se curvava e aquilo ali foi inflando Amã. Então Amã, ele fez um plano
para projetar uma forca, para enforcar essas pessoas que não se curvavam. O objetivo dele era enforcar Mordecai. Diga isso, Amã queria enforcar Mordecai. Mas um dia, Deus, ele deu um sonho ao rei. No versículo, Deus trouxe uma direção para o rei. Capítulo 6, diz, naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Eu não sei se foi um sonho, foi uma visão, alguma coisa. Deus trouxe uma inspiração para o rei, que ele não dormiu, né? No versículo 2 diz, achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então imagina, toda uma trama feita para pegar a sua cabeça. Na empresa onde você trabalha, em algum lugar. Mas de repente, Deus ele inspira aquela pessoa que é a autoridade máxima para trazer um livramento para você. E o homem lembrou, vamos pegar o livro dos feitos memoráveis. Vamos ler. Quando leu, encontrou o nome de Mordecai. Mordecai livrou o rei da morte. Versículo 3 diz, então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Pega isso, querido, isso é tão precioso. Porque muitas vezes você faz algo por alguém, livra essa pessoa da morte, você ajuda e você não é lembrado e não é feito nada por você. Mas Deus não se esquece. Deus não se esquece nem de um copo de água fria que você der para um discípulo dele. Jesus disse isso. Qualquer que der, nem que seja um copo de água fria para esses, por serem meus discípulos, não ficará sem a sua recompensa. Jesus falou disso, queridos. E estava lá Mordecai, livrou o rei da morte, não recebeu nada. O inimigo podia ficar colocando na cabeça dele, tá vendo o que é que dá? Tu defende o rei, agora quem vai morrer é tu. Às vezes é isso que ele traz pra gente. Isso é o que dá, rapaz. Tu tá servindo, ninguém tá vendo. Tá indo pra igreja, rapaz, tá sendo besta. Isso tem futuro não. Já pensou, queridos? Isso acontece todo dia. Mas eu posso te garantir, de Deus não se zomba. A palavra fala que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que você planta, você vai colher, queridos. Deus tem uma colheita para você. Só guarda o seu coração. Não permite que o inimigo ele consiga alcançar vantagem sobre a sua vida antes da manifestação da recompensa do Senhor. Então, versículo 4 diz, perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Quando o rei acabou de ver os feitos memoráveis, que viu que Amã, que Mordecai o havia livrado da morte, Amã estava pronto para entrar para dizer, enforca Mordecai. A palavra fala que Deus ele antevê as suas necessidades para suprir. Antes do rei dar a sentença de morte para enforcar na forca que o próprio Mordecai preparou. Mordecai não, Amã preparou para Mordecai. Deus refresca a memória do rei. Ei, tem um homem aqui que livrou você da morte. E o diabo inspirando Amã. Enforca Mordecai e bota o rei para fazer isso. Versículo 5 diz, os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã
disse consigo mesmo. Olha só, o rei pergunta para Amã. Vamos lá. Pergunta para mim, por gentileza. Pastor Luciano, vem cá. Pastor Luciano está com pompa assim de rei, né? Pergunta para mim, pastor Luciano. O que se fará ao homem... Eu que sou Amã aqui, ok? O que se fará ao homem a que o rei deseja honrar? Vamos, pergunta. Aqui o rei... Olha só, o rei dizendo para Amã, o que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? Aí Amã, orgulhoso, imagina aqui eu, Amã, orgulhoso, o rei quer honrar alguém na terra. Quem ele queria honrar? Quem é melhor para ele honrar do que a mim? Porque a pessoa que é muito vaidoso, queridos, a pessoa que, sabe, se exalta, ele sempre acha que é a última Coca-Cola do deserto. Ele sempre acha que é melhor do que todo mundo, que o que ele faz é melhor do que todo mundo. O rei quer honrar alguém, ele quer me honrar. Aí olha o que ele diz. Palmas para o pastor Luciano. Versículo 7. Ele respondeu. E respondeu ao rei. Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado. E tenha na cabeça a coroa real. Você lembra que Amã queria o lugar do rei? Aí o que é que ele diz? Rei, o homem que o senhor quer honrar, que agrada ao senhor honrar, faça o seguinte, traga a roupa real, a sua roupa, a roupa do rei. A que o senhor costuma, não é a que está guardando não, é aquela que o povo já viu o senhor usando. Está entendendo? Eu sei que o senhor tem muitas roupas reais guardadas, mas honre com a que o povo já viu o senhor usando. E também faça o seguinte, o seu cavalo, todo rei tinha muitos cavalos, pega o seu cavalo, mas não é qualquer cavalo não, rei, é o cavalo que o senhor anda nele, que o povo já viu o senhor andando. E mais, rei, pegue a coroa real, vista esse homem com as suas roupas, bote ele no seu cavalo e coloque a sua coroa na cabeça dele. Mas ele não para por aí. No versículo 9 diz, entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no o cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Além de tudo, queridos, ele ainda disse, olha, pega o príncipe mais nobre, para sair puxando o cavalo. Já pensou? Olha o que acontece. Depois disso, no versículo 11, versículo 10 diz, então disse o rei a Amã, apressa-te. Toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. O homem estava vindo para o rei para dizer, enforca Mordecai. E ele acaba dizendo com as suas próprias bocas, com a sua própria boca, não sabendo o que dizer, com a sua própria boca ele diz, rei, pega a tua melhor veste, a veste que o povo vê tu usando, bota sobre Mordecai. Pega o teu cavalo, que o senhor anda nele, bota Mordecai em cima. E pega a tua coroa real, bota na cabeça de Mordecai e me envia para ficar puxando o cavalo. E dizendo, é assim que Deus faz ao homem a quem o rei quer honrar. Você está entendendo, queridos? Tudo isso por causa de uma inspiração divina. Quando você guarda o seu coração, quando você faz o que é certo, quando você não se exalta, tem o dia que Deus honra. Aleluia. Você nunca perde nada honrando. E Deus honra a quem honra. Aleluia. Você pode ficar de pé? Eu quero orar pela sua vida, queridos. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Guarde o seu coração.
É chegado o tempo de amadurecimento, queridos. É chegado o tempo de nós vermos da perspectiva que Deus está vendo. Nós somos servos aqui na terra, nós vamos semear a honra, nós vamos fazer aquilo que a ocasião pedir para ser feito. Nós não vamos buscar o nosso mérito próprio, nós não vamos buscar a nossa recompensa própria na hora que a gente acha que deve chegar. Nós vamos simplesmente se humilhar debaixo da mão de Deus, fazendo aquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer hoje, sabendo que tudo que nós lançamos para cima, tudo que nós fazemos para o Senhor, dele virá a recompensa. Deus é fiel sobre a sua vida, Deus é fiel sobre a sua casa, Deus é fiel sobre os seus negócios. Deus, Ele não esquece das suas palavras, Deus não esquece de nenhuma semente que você tem plantado. Na hora certa vai chegar, queridos. E eu creio, queridos, que é chegado o tempo de recompensas. Recompensas, guarde o seu coração. Recompensas vão chegar na sua casa, recompensas vão chegar na sua vida, recompensas vão chegar na sua família e vai vir de quem menos você espera. Guarde o seu coração, que Deus pode usar até pessoas que estavam pensando em puxar o teu tapete para estender um tapete para você. Aleluia. Cristianismo é assim, queridos, é servir ao Senhor. E a gente vai ver o que Ele vai fazer nesse tempo. E ainda é uma recompensa muito maior, queridos, que vai além de qualquer coisa que possamos receber nessa terra. É quando nós formos recebidos pelos anjos no céu, pelo próprio Jesus também. Aleluia, andávamos nas ruas de ouro. Oh, glória a Deus. Eu quero orar pela sua família. Você pode levantar as suas mãos. Pai querido e amado, nesse momento eu intercedo, eu oro, Pai, por cada pessoa que está aqui e pela família que Ele representa, meu Pai. Até por aqueles que ainda desejam constituir a sua família. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha fazer uma faxina nos nossos corações, nos nossos lares, nas nossas casas, para estabelecermos um vínculo de honra, Pai, aonde nós estivermos. Senhor, se algo contaminou o nosso coração em algum momento, eu te peço que o Senhor derrame das águas do Teu Espírito, purificando, limpando, restaurando tudo, Pai, em nome de Jesus, para que haja um fluir de honra, um fluir de crescimento. Eu oro por pessoas, Pai, que têm sido alvo de muita oposição. Eu peço a Tua força sobre elas e também a Tua intervenção, o Teu livramento, Pai. Assim como o Senhor fez com o rei Assuero, que o Senhor despertou para abençoar, livrar Mordecai. Que o Senhor, Pai, toque. Eu te peço que o Senhor toque no coração de pessoas que têm influência, pessoas que podem, de alguma forma, abrir portas. Portas de acesso, portas de honra, portas de crescimento, portas de livramentos. Em nome de Jesus. Que eles não dependam, Pai, do braço deles, mas que eles dependam do Teu braço, Senhor. Indo adiante deles, guardando, livrando. Eu declaro em nome de Jesus que toda calúnia que foi levantada seja exposta, para que a verdade prevaleça, em nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus lares que estão rachados, lares que estão sofrendo por problemas de relacionamento, sofrendo por problemas também de suprimento, de finanças. Eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor que enriquece, que não acrescenta dores, tocando nesses lares e começando um processo de restauração.
Em nome de Jesus. Aquele que crê, diga: eu creio e recebo em nome de Jesus. Eu gostaria que viesse aqui à frente pessoas que chegaram aqui hoje com alguma dor ou alguma enfermidade. Se você chegou com alguma dor ou enfermidade, só levanta a sua mão para eu saber se tem alguém que deseja receber cura. O Senhor está aqui, queridos, e há poder dele suficiente para curar qualquer enfermidade. Se você deseja receber cura, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Amém. Tem uma pessoa aqui, a Aurélia pode recebê-lo. Vamos orar. Aleluia. Vamos esperar todos chegarem para nós orarmos. Enquanto estivermos orando, eu vou fazer uma oração, depois eu vou impor as minhas mãos juntamente com a minha esposa. E eu gostaria que cantássemos uma canção. Enquanto eu estiver orando por elas, você pode exaltar o Senhor cantando uma canção de todo o seu coração para Ele. Amém, queridos? Amém. Tem mais gente vindo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Porque a sua palavra nunca volta vazia, meu Pai. Aleluia. Estenda as suas mãos na direção delas aqui, querido. Pai querido e amado, está escrito, Senhor, que a oração da fé, a oração do justo, pode muito em seus efeitos. E nós cremos no poder da tua palavra e da oração. E declaramos em nome de Jesus tudo o que está fora de ordem na saúde das minhas irmãs. Seque, caia por terra em nome de Jesus. Todo diagnóstico seja revertido em nome de Jesus. Toda dor bata em retirada em nome de Jesus. Taxas sejam regularizadas em nome de Jesus. Eu declaro todo espírito de enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. Nós vamos orar, impor as mãos, e quando eu impuser as mãos, receba da unção de cura sobre as suas vidas. Enquanto isso, gostaria que toda a igreja desse o seu melhor louvor ao Senhor, sua melhor adoração ao Senhor. Amém, queridos? Receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. Que suba a ti um bom perfume. Receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração. E suba a ti um bom perfume. Te entrego tudo. Existe
que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Ó Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Levante suas mãos para adorar Jesus. Tira do seu espírito, tira de dentro toda a devoção, toda a adoração. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é santo, Ele é digno, Ele é real. Toda, 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 toda. Toda minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Aleluia! Ele é digno de tudo, queridos.
eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite hoje que o Senhor tocou no seu coração e você deseja entregar a sua vida para ser de Jesus. Você já fez Jesus Senhor no teu coração, mas você nunca confessou diante dos homens. E Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Isso é fazer uma aliança e dizer: eu sou teu, Jesus. Não ser um crente 007, mas que todos saibam: eu sou de Jesus. Você não vai ser dessa igreja, você vai ser de Jesus. Até poderá ser daqui, congregar aqui conosco, mas você é de Jesus. E se você está aqui hoje, ouviu essa mensagem e quer aceitar Jesus como teu único Senhor, suficiente Salvador, tendo uma aliança com Ele, levanta a sua mão aonde você está. Alguém hoje quer aceitar Cristo como o Senhor da sua vida? Só faz o sinal com a sua mão. O Senhor tocou no seu coração hoje. Quem é o primeiro? Quem é aquele que hoje quer romper em fé e dizer: rapaz, eu quero Jesus, eu quero ser dele, eu quero uma nova história na minha vida. Não é uma religião, ele vai perdoar os seus pecados, ele vai fazer de você uma nova criatura, e você vai viver o plano de Deus para a sua vida. Alguém, queridos, hoje você não estará dizendo sim para mim, é para Jesus. Só levanta a sua mão, eu quero te ver, eu quero orar pela sua vida. Faz um sinalzinho. Amém. Eu vou perguntar pela última vez: se você está aqui hoje, ouviu essa palavra e ela gerou fé no seu coração, e você quer fazer uma aliança com Cristo, só levanta a sua mão. Alguém hoje? Amém? Não? Podem sentar então, queridos. Amém? Não vamos insistir. É uma decisão pessoal de cada um. Aleluia. O Senhor é bom. Quantos estão desejosos de praticar essa palavra na sua vida? Amém. Então, gostaria de convidar os dirigentes do culto. Diga a Jesus